aí, né? Ou pelo menos vão formar bacharel, né? É igual eu falei para a turma ontem, eu falei, ó, gente, o pessoal do 8º, né, já vai defender TCC agora em junho, né? E já vai em junho também fazer a prova do CRC, né? Eu tenho uma pessoa do 8º e uma do 7º que já passou no CRC, passou na prova passada. Eu falei assim, olha, formar em bacharel não é difícil não. Agora virar contador, aí depende de vocês, né? Tá? Que formar bacharel eu posso ajudar. Agora, virar contador, por quê? Porque só é contador quem passa na prova do CRC. Diferentemente de medicina, diferentemente de administração, por exemplo, engenharia, né? Você vira médico, né? Você se forma, né? E vira médico. Apesar que um médico ele tem um porém ainda, né? O médico, para ser um especialista, que é aquele que todo mundo procura, né? Ele tem que fazer residência, né? Tá? E ele tem que ser aprovado na residência. Tá? Caso contrário, ele é clínico geral. Então, vocês falaram de um clínico geral, o cara é clínico geral, é porque provavelmente ele não fez residência. Tá? E aí ele faz a residência já na área que ele quer atuar, né? Tipo assim, eu quero ser pediatra, então ele vai fazer residência em pediatria. Quero ser cardiologista, a mesma coisa, vai fazer lá em cardiologia, tá? Ok? Eu quero assim, nós vamos falar aqui, né, os conceitos de informação, né, qual a importância da informação e os detalhes, né, para gerar essa informação, que ela tem que ser, né, fidedigna, tem que ser confiável, tem que ser tempestiva, né, vários pontos aí que a gente precisa ter. E quando a gente fala disso, na verdade, nós estamos aí simplesmente, olha, é um relatório, se o seu cliente não sentir firmeza nesse relatório, né, ele não tem por que usar ele. Aí a gente tem algumas pessoas que reclamam, mas o meu cliente não me manda os documentos para contabilizar. Poxa, então cobra ele. Diz que o interessado é ele, tá? Se você cobrar, ele vai falar assim, não, realmente ele pediu os documentos, deixa eu ver o relatório que ele gerou. Agora, se você não pede nada para ele, então você não vai ter nada para apresentar também, ok? Vamos lá. Se não houvesse a preocupação com a qualidade da informação, a contabilidade teria a credibilidade necessária para fazer frente a tantos interesses distintos dos stakeholders das companhias? Né? É um grande questionamento, né? Vamos lá. Se gerarmos informação e essa informação nós não estivermos preocupados com a qualidade dela, né? E qualidade a gente leva em consideração vários itens, né? Tempestividade, fidedignidade, né, comparabilidade e tudo mais. Tá? Tudo isso a gente vai falar. Se ela não tiver essas características, essa qualidade, né, acha que os usuários, né, stakeholders, é todas aquelas pessoas que têm interesse na contabilidade, tá? Ou nas informações contábeis. Tá? Será que a gente vai conseguir atender aos interesses, né? Agora, nós sabemos, eu consigo atender a toda necessidade dos usuários? Nós vamos ver que não, principalmente dos externos. Dos internos ainda é mais fácil, agora dos externos a gente não vai conseguir atender a necessidade de todos, ok? Mas vamos lá. A finalidade das demonstrações contábeis, né, tá no CPC 00, tá? É fornecer informações para o uso de todos os usuários em seus processos de tomada de decisões, tá? Não cabe à contabilidade promover alterações que possam afetar a consistência da informação no que tange às normas da estrutura conceitual básica, tá? Conforme orienta o CPC 00, né, o atendimento a essas demandas deve ocorrer de forma ampla e irrestrita, nunca de forma específica para atender determinado, né, grupo aí, em particular. Tá? Nesse sentido, o CPC 00 diz que as demonstrações contábeis, deixa eu marcar aqui, as demonstrações contábeis são elaboradas e apresentadas para usuários externos em geral. Então, nós não temos que atender ninguém em específico, tá? Tendo em vista suas finalidades distintas e necessidades diversas,
tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, um balanço para uma DRE, para uma DFC, DVA, tá? Todas essas demonstrações que nós temos aí, DMPL, DLPA, tudo isso, né? Tinha antes a DOAR, né? Elas vêm demonstrar características, né? Que devem ser aproveitadas pela maioria das análises que vão ser feitas, né? Agora, se alguém quiser algo mais aprofundado, tá? Aí a pessoa tem que fazer uma análise do próprio balanço, né? Que a gente faz análise vertical, análise horizontal, análise do POM, né? Aquelas vários índices, né? Que a gente levanta os índices, né? Índice de liquidez corrente, de liquidez geral, índice de endividamento, os prazos médios, né? Tanto de recebimento, de pagamento, né? Tudo isso, aí a pessoa tem que desenvolver ferramentas, né, que vão facilitar a vida dela, tá? Aquele interessado. Agora, se a gente parar para pensar, né, muitos usuários externos teriam aí muitas outras, né, cada um teria outras necessidades pontuais, específicas de cada um deles, tá? Mas aí não dá. A contabilidade não tem como atender às necessidades de cada um individualmente, tá? E tem outro detalhe, vamos lá. A gente elabora as demonstrações contábeis, né? Essas demonstrações contábeis são publicadas, são aí, né, principalmente das empresas que são de capital aberto, as demonstrações são publicadas. As demais empresas, as demonstrações a gente vai gerar e vai enviar para a empresa vai apresentar isso em banco, essas coisas assim, tá? Lógico que ela não vai ficar dando o balanço dela para qualquer um, né? Mas ela, quando é necessário, ela vai passar isso. Agora, também, né, não vai se colocar, né, vamos dizer assim, detalhes, né, em demonstrações contábeis, né, que possam vir a alimentar a concorrência, vamos dizer assim, entendeu? A entregar, né, informações, né, para a concorrência, tá? Então, por exemplo, você tem lá, por exemplo, duplicatas a receber, né? Você tem duplicatas a receber, mas ali você não sabe quem são os seus clientes que devem para você. Você não tem nem que demonstrar isso, você não tem nem que mandar um balanço, tá? Quando a gente gera balanço, pelo amor de Deus, para mandar para algum lugar, vai mandar só balanço sintético, tá? Professor, o que é balanço sintético? Aquele balanço que vai vir só as contas sintéticas, não vai ter conta analítica. Por exemplo, né, tem algumas contabilidades, por exemplo, que a gente trabalha, a gente vai lançar, por exemplo, eu lanço lá em todos os clientes que são a prazo. Então, eu crio cliente por cliente, vai lançando o valor que ele deve, vou abatendo os pagamentos, tudo certinho, entendeu? Os fornecedores, a mesma coisa, entendeu? A gente coloca lá os fornecedores um a um, tá? Essa informação é interna da empresa, pelo amor de Deus, vocês não vão divulgar um balanço, de repente, com contas analíticas, né? Quem vai analisar a empresa, ele precisa saber quanto que a empresa tem, por exemplo, de duplicata a receber, quanto que a empresa tem de estoques. Eu não preciso dizer quem são as pessoas que me devem, tá? Eu não preciso dizer lá em fornecedores para quem que eu devo, eu só digo quanto eu devo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Por isso que, porque senão imagina, eu vou entregar para o meu concorrente todos os meus clientes, né? Ou todos os meus fornecedores, certo? Ou quanto que eu tenho de cada tipo de matéria-prima ou de cada mercadoria, tá? Então tem que tomar esse cuidado, tá? Quando a gente gera um balanço, ele é sintético, né? E essas contas sintéticas a gente não faz lançamento nela, tá? Ok? Vamos lá. Nesse trecho do pronunciamento fica evidente que as demonstrações contábeis possuem como foco os usuários externos. Por quê, gente? Olha, a própria demonstração nos fala, o CPC diz que a informação contábil, né, que a gente vai apresentar através das demonstrações, elas são para atender às necessidades, né, análise, né, e tomar de decisão por parte dos usuários externos.
Por quê, professor? Os internos não podem usar as demonstrações? Podem, mas a questão é que os usuários internos, eles têm acesso a essas informações, né? Vamos parar, vamos pensar. Eu tenho, por exemplo, um diretor de comercial. Esse diretor comercial, se ele quiser saber quanto a empresa vendeu no ano, ou no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, é só ele ir lá no sistema e gerar. Ou for na contabilidade, perdi, a contabilidade vai dar um relatório para eles, entendeu? Sem a necessidade de gerar um balanço, tá? Se quiser saber, quanto que a empresa está devendo, vai lá e gera um relatório de quanto que a empresa deve. Eu quero saber quanto que a empresa tem para receber. Também gera essa informação, você entendeu? Então, os usuários internos, eles têm acesso à informação, os diretores, os sócios, né, o proprietário, seja o sócio atuante ou o sócio só cotista, né, que é investidor, ele tem acesso à informação. Agora, os usuários externos, né, quem que é o usuário externo? Vamos lá. Primeiro, um acionista, né, que acionista, ele não tem, se ele não for o acionista majoritário que tem poder de mandar na empresa, ele não tem acesso a essas informações, né? Imagina, a Petrobras tem 10, sei lá, 1 milhão aí de acionista, né? A pessoa, se cada um deles chegar na contabilidade e pedir informação, né? Eles não vão dar, não tem lógica, tá? E nem pode, certo? Por exemplo, o banco. O banco é externo, né? É um usuário externo. Ele pode pedir informação da empresa, tá? Você vai mandar o balanço. Não, quero que você mande um relatório aí de todos os seus clientes. Opa, não é assim não, tá? Posso até, muitas vezes o banco pede, né? Olha, me manda aí me mostra aí, né? A informação dos seus 5 maiores clientes, né, os seus 5 maiores fornecedores. Aí você pode até passar, porque ele vai fazer pesquisa a respeito da empresa, né? Quando você vai precisar liberar crédito, alguma coisa, tá bom? Então a gente tem que ter esse cuidado, tá, gente? Então, as informações que a gente faz nas demonstrações, principalmente balanço, DRE, DFC, né, que são as principais, elas são voltadas, né, para atender as necessidades dos usuários externos. Sequência, né, o próprio pronunciamento complementa a finalidade e os objetivos das demonstrações, dizendo que governos, órgãos reguladores ou autoridades tributárias, por exemplo, podem determinar especificamente exigências para atender a seus próprios interesses, tá? O que é isso? Então, aí o governo vem e criou, por exemplo, lá o SPED, né, a ECD, ECF, temos que fazer DF, temos que fazer DCTF, né? Então, tudo isso são informações que a gente envia para o governo, né, ou para os órgãos reguladores, né? E muitas vezes são informações ali básicas, né, que se o nosso, né, cliente, nosso concorrente tivesse acesso, ele poderia aí saber como está a exposição da nossa empresa, tá? Ocorre que no mesmo parágrafo o pronunciamento faz uma ressalva sobre o fato de que as exigências destes usuários não devem afetar as demonstrações que são elaboradas segundo a estrutura conceitual, ou seja, eles podem pedir o que eles quiserem, mas eles não podem exigir que a gente altere a estrutura das demonstrações, né? Que essas estruturas são já estipuladas, né, dentro do CPC, tá? São definidas. Esses esclarecimentos são importantes porque a intenção da estrutura conceitual é ser única para todas as entidades, ou seja, deve haver certo nível de padronização e homogeneidade estrutural e informacional, tá? Até por questão da comparabilidade, tá, gente? Que a gente, se as estruturas são todas iguais, a gente consegue comparar ali, fazer a leitura da situação de uma empresa e fazer de outra, e comparar uma com a outra, tá? Então, os critérios que a gente tem que usar para determinar o que é um ativo, o que é um passivo, né? O que é um circulante ou não circulante. Então, esses critérios têm que ser uniformes, ou seja, todas as empresas têm que usar os mesmos critérios, né? Lógico, guardadas as particularidades de cada empresa. Então, de repente, um item que numa empresa vai ser não circulante, na outra pode ser circulante, tá? Depende muito da atividade da empresa. Tá? Caso houvesse a possibilidade de os usuários afetarem a forma pela qual são elaboradas e divulgadas as informações contábeis, certamente haveria prejuízo a esta característica, né? A estrutura conceitual
trata de vários aspectos inerentes à elaboração das demonstrações contábeis e seu objetivo informacional. Portanto, de acordo com o CPC 00, né, esse R1 significa revisão 1, tá? É fundamental que a informação contábil possua algumas características que garantam qualidade a ela, né? Os CPCs, né, são vários os CPCs, né? A exemplo do CPC 00, podem passar por revisões e ajustes de acordo com a necessidade da prática contábil ou de alterações que necessitem ser incorporadas. Faz parte do processo de elaboração, aprovação e publicação do CPC as audiências públicas. É por isso que o CPC 00 foi revogado em benefício da publicação do CPC 00 revisão 1, tá? Então, ele foi revisado. E assim, gente, o CPC, que é um comitê de pronunciamento contábil, ele vai propor e vai aprovar, né, também ali, né, dentro do seu colegiado ali, dos responsáveis pela aprovação, alterações, né, de entendimentos, ou de estrutura, né, com base naquilo que é prática internacional, né? Porque depois que o Brasil entrou nas normas de convergência, o que é a norma de convergência? É a nossa contabilidade convergir para ficar similar à contabilidade aplicada nos outros países aí, que a gente chama de países signatários, né? São aqueles que seguem essa mesma estrutura, que são os maiores países do mundo, né? Assim, economicamente falando. Então, Estados Unidos, Europa, Japão, né? China, os grandes países aí, né? Utilizam a mesma estrutura. Por quê? Porque não adianta eu determinar um entendimento de uma situação aqui, sendo que lá no resto do mundo eu entendi diferente. Aí cada vez que eu fizer isso, daqui a pouco eu desfiguro tanto a minha contabilidade que ela não vai convergir mais, ou seja, ela não vai ser mais igual, né, à contabilidade aplicada nos países. Aí se ela fica diferente, aí acaba-se o quê? A comparabilidade que a gente possa ter, né, mais facilmente de um país, né, para outro. Por que é importante essa convergência, né, de as contabilidades serem parecidas, né? A questão, imagine o seguinte, vamos lá, vamos pensar, futebol, né? A gente tem a FIFA, né? Que é a FIFA e aí tem a International Board, né? A International Board é o órgão da FIFA que determina quais são as regras a serem aplicadas no futebol. E essas regras, elas vão valer para todos que praticam futebol no mundo. Então, é muito fácil de você jogar futebol aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Austrália, ou na China. A regra é a mesma. Aquilo que vale aqui, vale em qualquer lugar. Então, um jogador, por exemplo, quando sai de um país para outro, ele não precisa se preocupar, peraí, ó, como é que funciona isso aqui? Não, todo lugar é a mesma regra, tá? Por exemplo, você tem habilitação, você dirige no Brasil, beleza, aí você vai dirigir na Inglaterra, ou na Índia, ou na Austrália, né? Que são países de colonização inglesa também, tá? O que acontece? Lá tem a que chamam de mão inglesa. O que é a mão inglesa? O motorista sempre do lado direito do carro, tá? Aqui a gente anda de carro, de moto, né? Numa via de mão dupla, a gente anda à direita. Lá você tem que andar à esquerda, tá? Eles são diferentes, né? Então você imagina, você para pegar um carro lá na Inglaterra e sair dirigindo, você vai ter que se adaptar para poder ter uma condução hábil, né? É a mesma coisa as empresas. Se eu tenho que adaptar minha contabilidade para que a pessoa possa entender, ela compreender, vai demorar mais, vai ser uma coisa mais complicada. Não vai ser qualquer um que vai chegar e olhar os números e entender, tá? E isso pode muitas vezes desmotivar alguém, né? Bom, às vezes o cara chega lá na Inglaterra e fala assim, como é que eu estou acostumado a passar marcha com a mão direita, como é que eu vou passar marcha com a mão esquerda? Bom, eu chego lá, o pedal do acelerador, né? Eu acredito que se for tudo invertido, no pedal do acelerador é o pedal esquerdo e aqui é o direito. O freio lá é na esquerda, na direita e aqui é na esquerda. Para pensar, imagina você tendo que se reeducar nesse ponto para se adaptar a essa situação, tá?
você tem todas as informações, tudo ali que você precisa para dirigir um carro. O problema é que a forma que colocaram é totalmente diferente daquela que você está acostumado. E isso serve para a estrutura contábil, né? Então, por isso que, não, se você sair daqui e pegar um carro nos Estados Unidos, você dirige normalmente, porque Estados Unidos é o mesmo jeito que a gente usa aqui, você entendeu? Você vai andar nos Estados Unidos, o carro, a direção do lado esquerdo, né? O câmbio na mão direita, os pedais ali são igual a gente usa aqui. Ótimo, que maravilha, tá? Beleza, é fácil sair daqui e pegar um carro lá. E assim como agora é fácil eu comparar uma empresa daqui com uma empresa de lá, para ver qual que é melhor, tá? Então, isso é a importância que a gente tem, por exemplo, dessa convergência, né? Imagina que eu estudei como professor, quando eu comecei a estudar, um curso técnico ainda, em 2004. O Fernando, né? Ele era contador, né, da usina Açúcar Guarani, tá? Então, eles tinham um problema muito grande, tá? E a usina Açúcar Guarani não é do açúcar. Na verdade, a usina Guarani não produz o açúcar Guarani, tá? O açúcar Guarani é de outras. A usina Guarani produz o açúcar Caravelas, porque o nome de açúcar Guarani já era de outra propriedade de outra usina. É um rolo danado. Mas lá, os donos da usina Guarani, né? Que essa usina, pra vocês terem uma noção de açúcar, né? Ela é a mais eficiente do mundo, tá? Pelo menos na época lá, né? 2004, 18 anos, 17 anos atrás. Ela é a mais eficiente do mundo, é assim, a que dava, que produzia mais, né? Proporcionalmente à quantidade de cana. Tem usina muito maior, mas ela é mais eficiente. Então ela era menina dos olhos, né? Do grupo, né? Que é o grupo Terios, que é um grupo francês. E esse grupo francês, eles têm usina de açúcar aqui no Brasil, usina de açúcar na Austrália e usina de açúcar na França. Só que as da França, por exemplo, faz açúcar a partir da beterraba, não é a partir da cana de açúcar, tá? A da Austrália também é açúcar, de cana de açúcar. Então, chegava um momento em que ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que adaptar o balanço, as informações da usina Guarani para a contabilidade francesa, porque ele tinha várias contas que eram diferenciadas, a forma de contabilizar, então a gente tinha que fazer toda uma adequação, né? Se fosse hoje eu ia querer saber dele como é que é, porque na época eu estava aprendendo, então eu ia ficar doido, né? Para poder apresentar essas informações para que o grupo lá comparasse as informações das usinas de lá, né, da França, com essa daqui do Brasil, tá? Então tinha toda uma adequação. Hoje, com a convergência, né, já é muito mais fácil, porque a gente já está dentro da estrutura, a única coisa que a gente tem precisa adaptar é o quê? De repente, vamos lá, transformar a nossa moeda, por exemplo, né, se eu vou mandar lá para a França, por exemplo, transformar todos os valores que eu tenho ali de real para euro, por exemplo, o que é fácil, e transformar, às vezes, a grafia, né? O que está em português passar para francês, tá? Então facilita muito, tá? Os usuários da informação contábil, né? Normalmente nós temos aí os principais, né? Que vão querer informação nossa, tá? Investidores, né? Credores de modo geral, aqueles que nós já temos, né? E aqueles que são potenciais, né? Porque eu posso aí estar querendo buscar crédito, né? Então os credores, opa, peraí, mas eu te empresto com que garantia, né? Os próprios funcionários, entidades representativas, entidades públicas, né? O objetivo dos relatórios contábeis, segundo o CPC, é fornecer informações sobre a situação econômica, a situação econômica que a gente enxerga lá no DRE, tá? E a situação financeira que a gente vê no balanço. Então, o DRE traz informação econômica, o balanço traz informação financeira. Tá? O que é econômico? Quanto eu vendi, quanto custou o que eu vendi e por quanto eu gastei para vender. Tá? Ó, receita. Receita diz para nós quanto que eu vendi. O custo. Isso que eu vendi, né, que eu tive a receita, quanto custou? E a despesa, quanto que eu gastei para vender, tá? Porque despesa é esforço de venda, é esforço para vender.
Professor, não entendi. Vamos lá. Você, por exemplo, né, tem uma loja no shopping. Primeiro, né, você tem uma loja no shopping, está pagando um aluguel mais caro. Para começar por aí. Você poderia estar aqui no centro pagando, sei lá, vamos pensar aí, R$ 2.000 de aluguel. Você vai para o shopping pagando 4.000. Por quê? Porque o shopping vai te gerar maiores, melhores vendas. Opa, então eu já estou indo para o shopping, já estou aumentando a minha despesa, objetivando também aumentar a minha receita, tá? Ah, chega final do ano, você vai lá e compra, né, aí começa em outubro já comprar aqueles pisca-pisca, monta Papai Noel, põe árvore de Natal, um monte de coisa. Para quê? Chamar a atenção do seu cliente. Você aumenta a despesa para também aumentar a receita. Aí você, por exemplo, a sua empresa, o seu cliente chega lá, conversa, você serve uma água, serve um cafezinho, aquele cafezinho, aquela água também é para agradar o seu cliente, para que ele compre mais. Ou seja, aquela despesa que você tem com água, com café, é objetivando aumentar receita. E por aí vai, gente. Então, toda despesa, o objetivo dela é gerar receita, tá? Mesmo que não seja indiretamente, não seja diretamente, mas indiretamente é. Então você sempre pensa, você é uma despesa na empresa, você é uma despesa na empresa, você tem que dar um retorno para a empresa na forma de receita, tá? Por exemplo, você tem vendedor para quê? Para atender a necessidade do cliente, orientar ele e tal. Se o vendedor tratar mal o cliente, ele vai espantar a receita. Então, se ele espanta a receita, você manda ele embora, tá? Ah, professor, nós da contabilidade, né? O que que a gente gera? A gente gera confiança, né, para poder tomar decisão. Então, teoricamente, a contabilidade também faz tudo certinho, ela trabalha para que a empresa possa ter tranquilidade de gerar receita, tá? E por aí vai, ok? Vamos lá. A quantidade de usuários da informação contábil, sob a perspectiva de necessidade de informações para tomar decisões, é bastante ampla. Somente considerando os usuários externos, é possível se ter uma ideia dessa amplitude, né? Quem são os usuários externos? São aqueles que querem informação contábil, né? Eles podem ser quem? São os nossos clientes. Quantos clientes nós temos? São os nossos fornecedores. Quantos fornecedores nós temos? São os nossos acionistas. Quantos acionistas a empresa tem? E são os parceiros estratégicos. Quantos parceiros estratégicos a gente tem? Tá? Por quê? Vamos lá, naquela história. Você tem uma empresa. Se sair um boato que a sua empresa está quebrando, ela vai quebrar. Por quê? Os seus clientes vão deixar de comprar, os seus fornecedores vão deixar de te vender, tá? Os seus acionistas, né, vão querer vender as ações para que perca mais, e aí acaba desvalorizando mesmo, tá? Os seus parceiros estratégicos, de repente, não vão querer negociar com você porque não querem estar na mesma barca, né, no mesmo Titanic aí que está afundando, tá? Então, é importante, né, você ter interesse em alguma empresa ou alguma atividade que essa empresa executa, acompanhe ela. Eu cito muito uma situação. Quem quer comprar um apartamento, por exemplo, né? Principalmente um apartamento. Ah, eu vou comprar um apartamento na planta que é mais barato. Beleza. Primeira coisa, vai atrás, tenta saber a situação econômica e financeira desta construtora. Por quê? Você vai investir muito dinheiro, você vai pagar aí 2, 3 anos, imagina, você pagando aí 30 mil, 40 mil reais, dando ali uma entrada, tudo mais, e aí depois a empresa vai à falência. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas aí, ó, se você olhasse os balanços da empresa, ou procurasse informação com quem entende, você vê que a empresa, por exemplo, está com uma dívida muito alta, você entendeu? De repente você começa a olhar ali e ver que ela está atrasando o fornecedor, né? Tá com pouco recebimento, que o pessoal já não está pagando ela, entendeu? Ou ela teve muita devolução, né? Que de repente crise no mercado, como é que ela vai se sobressair nisso? Então são várias situações que a gente tem que buscar, tá? Ah, outra situação. Por exemplo, quando a gente vai comprar, né, num site de internet que a gente nunca comprou, primeira coisa, a gente vai lá no Reclame Aqui, né? Tá? Vai lá no Reclame Aqui e pesquisa essa empresa, vê quantas reclamação tem, tá? Aí tá lá assim, por exemplo, a empresa, eu comprei e não recebi. Aí o outro, eu comprei também e não me entregaram. Ou eu comprei e está fora do prazo. Opa, toma cuidado que você é o próximo, né? A chance é muito grande de você ser o próximo a botar uma reclamação ali, tá? Então, você quer isso? Não.
Como a gente faz nas empresas, busca as informações contábeis. Se for empresa grande, você acha a informação contábil muito mais fácil, tá bom? Os usuários internos, né, esses são todos externos, eles têm interesses individuais, né, nas informações fornecidas pela contabilidade, como o lucro que interessa aos funcionários, né, pois esse será a base para a sua participação nos resultados, por exemplo. Tá? E aí tem os outros usuários internos, que é diretores, gerentes, essas coisas, né, eles já têm acesso a mais informações ainda, ok? Olha lá, as entidades representativas possuem interesses coletivos e por essa razão os sindicatos utilizam as informações para subsidiar sua negociação da database da categoria, né? Os bancos se interessam em saber se a entidade tem capacidade de pagamento, os clientes precisam ter a garantia de que a empresa é sólida e lhe garantirá os produtos de longo prazo. Tá? Quer ver outro problema? Aqui teve uma tal de Comprêmio aqui alguns anos atrás, né? Não sei se vocês lembram, né? Você ia comprando aí o consórciozinho lá e tal, né? E no final da história, muitos pegaram aí por valor barato e muitos ficaram no vazio, né? Tá? Ficaram no vácuo aí que não tinha nem devolver o dinheiro e nem receber mais nada, tá? E nem pegou o bem, tá? Aí tem até uma pessoa, uma amiga minha, que ela começou a pagar isso, ela foi contemplada e era assim, você pagou, começou a pagar, você foi contemplado, você não pagava mais. Eu pensei, gente, isso não tem lógica, né? Alguém tem que suportar isso, alguém vai pagar esse pato, né? Aí ela, empolgada, foi lá e fez mais dois, né? Chegou no final da história, esses dois que ela fez, ela pagou e perdeu. Então, tá? São muitas situações que a gente vê por aí também, tá? Os interesses informacionais, né, de informações são variados. Todavia, as informações fornecidas precisam atender de forma geral a todos eles. Embora o uso da informação dependa das especificidades do usuário, né, ou seja, da característica de cada usuário, né, a informação fornecida pela contabilidade é a mesma para todos. Você emite um balanço, DRE, DFC, lá pelo menos, né, DVA, DMPL, isso é para todos. Todos vão olhar, todos vão ver o mesmo balanço, o mesmo DRE, a mesma DFC, o mesmo DVA, você entendeu? Agora, cada um ali tem interesse em uma análise, né? Por exemplo, os bancos vão fazer analisar lá a sua liquidez, sua capacidade de pagamento, tá? O seu cliente, né, ele vai analisar lá e ver também a sua solidez, se você está em crescimento, que ele pega o balanço desse ano, pega o do ano passado, pega o do outro, ele vai ver se você está em crescimento, se você está aumentando suas vendas, se você está conseguindo, se as suas dívidas são poucas e por aí vai, tá? Porque ele tem que ter a confiança de que você vai conseguir entregar o produto para ele, tá? Exemplificando, né? Quando uma instituição financeira está avaliando uma proposta de crédito solicitada por uma empresa, certamente as informações contidas nas demonstrações financeiras, né, lhe serão úteis para tomar decisão sobre conceder ou não o crédito. A mesma demonstração, no entanto, com as mesmas informações, irá subsidiar as decisões de possíveis investidores. Nesse caso, a informação contábil está servindo o interesse de diferentes usuários, mesmo que sejam disponibilizadas as mesmas informações. Esta é uma característica da demonstração de interesse geral na forma como ela é tratada pelo CPC 00. Tá? Então, a informação é a mesma, agora, os interesses são diferentes, né? A forma de olhar a demonstração vai ser diferente de acordo com os interesses de cada usuário. Tá? Características fundamentais, qualitativas fundamentais da informação contábil. O que é qualitativa? Né? Nós temos aí que a informação tem que ter relevância, materialidade e fidedignidade. Tá? Essas características são fundamentais para garantir a eficácia informacional para o usuário. Né? Quando o CPC trata do usuário da informação contábil, mesmo sem especificar, ele está considerando os usuários de modo geral, ou seja, os usuários internos e externos. Tá? A gente fala usuários de modo geral. Lógico que, como a gente já foi dito, o interno ele tem mais facilidade de acesso a informações mais específicas que ele possa querer. Tá? Você está dentro da empresa, então você quer alguma informação, de repente você vai lá, pede o diretor, consegue isso para mim, e vai lá.
pede, tá? Agora, o externo já não vai ter essa facilidade mais, né? Vamos lá, relevância, tá? Pessoal, vocês vão ver a apostila de vocês aí, tudo que está em pretinho veio da apostila. Tudo que está em azulzinho aí, diferente, eu peguei de outro material, tá? Para complementar aqui. Então, às vezes, a gente vai falar aqui do pretinho e vem do azulzinho e fala parecido, é porque é outra visão e às vezes até falando a mesma coisa, tá? Mas é para complementar para vocês. Vamos lá. A relevância, né, essa característica, segundo o CPC, é avaliada em relação ao nível de capacidade de influência da informação, né, no processo de decisão dos usuários da informação. Tá? Nesse sentido, a informação deve ser capaz de interferir positivamente na decisão e escolha das alternativas disponíveis aos usuários. Então, para ela ser relevante, ela tem que ser útil, né? Vamos dizer assim. Ela vai ter que ser utilizada e ela ter que... eu poder usar ela ali, ela ser importante na tomada de decisão, tá? Como, por exemplo, aqui, ó. Se uma empresa comprar R$500 de caneta, tá? É uma informação relevante, certo? Aí vem aquela resposta mágica, né? Depende, né? Vamos lá. Se eu tiver uma empresa pequena, né? E eu comprei R$500 de caneta, então é importante que eu até anote isso como estoque, né, de mercado, estoque de material de uso consumo, né, porque eu vou ter estoque aqui para muito tempo, né. Agora, imagine uma empresa onde ela gasta 5 milhões por mês, aí, por exemplo, né, ou num período, com despesa administrativa. E dentro dessas despesas administrativas, R$500 é de caneta. Ou seja, eu tenho 5 milhões de gastos, né, em sei lá, juntando aqui papel, toner, tudo sem imaginar. Agora eu te pergunto, dentro de 5 milhões, R$500 é relevante? Não, né? Por que eu vou me ater a um cuidado com uma conta ali que eu gastei R$500 dentro do montante de 5 milhões? Tá? Se eu pegar esses R$500 aí, não é nada, né? Lógico, se eu comprei R$500 de caneta dentro de um gasto de 5 milhões, né, num mês, é porque é muito uso, é muitas pessoas. Então, ela se torna uma informação irrelevante, tá? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, não, eu quero aqui passar a informação que, olha, é um absurdo, gastou R$500 em caneta, tem que economizar isso. Cara, a empresa gasta 5 milhões em material de escritório, despesa administrativa, tá? R$500 não é nada, tá? Então, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, o que para um é relevante, em outro já não é, tá? Tem que tomar esse cuidado. Vamos lá. As informações financeiras e não financeiras, né, são relevantes caso sejam capazes de influenciar significativamente o cumprimento dos objetivos da elaboração e da divulgação da informação contábil. As informações financeiras e não financeiras são capazes de exercer essa influência quando têm valor confirmatório, preditivo ou ambos. Tá? A informação pode ser capaz de influenciar e, desse modo, ser relevante, mesmo se alguns usuários decidirem não a considerar ou já estiverem cientes dela. Tá? Vamos lá, o que é preditivo? Preditivo é aquilo que você acompanha. Tá? Eu tenho... Vamos lá, quando a gente fala em uma situação corretiva, eu tenho que corrigir, né? Preventiva é para eu acompanho para evitar que eu tenha que corrigir, certo? Né? Por exemplo, eu sei que se eu não trocar o óleo da moto, né, daqui a pouco o motor vai bater, certo? Então, se eu não trocar o óleo, eu vou ter que dar uma manutenção corretiva, vou ter que mandar fazer o motor. Agora, se eu trocar o óleo da moto, eu estou fazendo uma prevenção, é uma manutenção preventiva, porque eu trocando o óleo, eu sei que eu não vou ter problema, né? Eu evito que tenha o problema, tá? Pode acontecer? Pode, mas aí vai diminuir muito, né? Então eu já estou prevenindo. A preditiva é o seguinte, eu tenho que acompanhar. Peraí, eu sei que eu tenho que trocar o óleo. Eu tenho que trocar o óleo a cada quantos quilômetros? Olha lá, eu botei um óleo de 2.000, então eu tenho que trocar um óleo, esse óleo a cada 2.000 quilômetros ou menos, tá? Então esse é o preditivo. Preditivo é o que a contabilidade serve, né? Que a gente tem que fazer uso dela. Por quê? Eu tenho que acompanhar.
para evitar que eu tenha que fazer uma prevenção, para não ter a correção. Então, acompanhando, eu sei quando que eu faço a prevenção ou não, tá? Então, o preditivo tem essa característica, tá? Materialidade. O que é materialidade, né? A característica de materialidade da informação está relacionada à natureza e relevância dos elementos por ela representados. A materialidade pode ser avaliada somente a partir do contexto específico da organização, ou seja, no contexto no qual os relatórios financeiros são elaborados, pois dessa forma é possível avaliar a materialidade da informação pela empresa divulgada. Não há um padrão único possível que possa servir como elemento de quantificação, tá? Quanto à materialidade da informação, a definição dessa qualidade deve sempre estar relacionada às condições e especificidades, né, da entidade. CPC 00 afirma que não se pode especificar um limite quantitativo uniforme para a materialidade, ou pré-determinar o que seria julgado material para a situação particular. Tá? Aí, como ele fala e não, né, não explica nada, tá? Aí encontrei a explicaçãozinha lá no site que eu estava pesquisando. A informação é material se a sua omissão ou distorção puder influenciar o cumprimento do dever de prestação de contas. Tá? Então, vamos lá. Se eu tirar essa informação, ou se eu alterar ela, se isso afetar ou influenciar o cumprimento, né, da prestação de contas e responsabilização, ou seja, a fidedignidade, a relevância da informação, tá? É porque ela é material, tá? Ela tem materialidade, tá? Agora, imagina que se de repente ela aqui, a materialidade, ela vai estar muito ligada com a relevância, né? Porque tem alguma informação que se você colocar ou não colocar, ela não tem relevância, né? Vamos lá, vamos pegar o seguinte, nessa empresa aí de coisa, de repente a empresa movimentou lá, né, de despesas financeiras, lá, bancárias, 100 mil no mês, né, despesa bancária, né, de pagamento de juros, essas coisas, taxas, tarifas, essas coisas. Vamos supor que você fez um lançamento errado de R$ 5, que era juros, você jogou como tarifa, tá? É uma informação que não vai impactar em nada, você entendeu? O correto é lançar certo, mas se você lançou errado, ela não vai impactar em nada. Então, a materialidade dela, a relevância dela é praticamente zero, tá? Então, se você não lançar também esses R$ 5, ele vai afetar um balanço de milhões? Muitas vezes não vai nem aparecer, tá? Agora, se eu tenho uma informação lá, a empresa fatura aí 20 milhões no ano, eu tenho uma informação que impacta lá em 500 mil, né? Então isso aí sim é relevante, tá? E dignidade, né? Aí isso aí já é aquela coisa linda, né? A informação tem que ser correta, né? Tem que ser linda, maravilhosa, bem feita, com um documento, né? Aí eles até tratam ela, olha, ela tem que ser completa, neutra e livre de erro, né? O que é completa, né? Ela deve demonstrar toda a informação necessária para a compreensão do fato pelo usuário. Neutra, a informação não pode ser distorcida, tem que ser nem apresentada de forma favorável ou desfavorável, ela tem que ser, assim, ó, ela tem que ser, qual é o termo que se usa no direito, né? Ela tem que ser imparcial, né? Tá? É como se você você vai tem uma informação, então isso aqui você não vai apresentar ela sendo boa ou ruim, tá? Você vai apresentar, só isso, tá? Aí quem vai usar ela, né? Pode ser que um entenda que ela é boa e o outro entenda que ela é ruim, mas ela foi apresentada de forma não distorcida nem nada, tá? Vamos lá. Ela tem que ser livre de erros. Os fatos retratados não podem apresentar erros nos seus processos, ou seja, a natureza e as limitações do processo devem ser divulgadas, tá? Então, ó, essa característica da fidedignidade diz respeito à obrigatoriedade de que a informação não apenas represente o fenômeno a que se propõe representar, mas deve fazê-lo de forma fidedigna e com, tá? Para ser útil como informação contábil,
a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. Tá? A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder necessariamente à sua forma jurídica. Características qualitativas de melhoria da informação contábil, né? Aí aqui nós temos, né, a comparabilidade, a verificabilidade, a tempestividade e a compreensibilidade, né? Então, são características, né? As outras, aquelas três, elas são necessárias. Essas aqui são desejáveis, tá? Então, são características que complementam, né? De melhorias, que melhoram a informação contábil, tá? Então, vamos lá. Vamos ver cada item desse. A comparabilidade. Sob a perspectiva da comparabilidade, a informação contábil deve permitir que o usuário faça comparações de informações de entidades diferentes, que a gente falou desde o começo, né? Estou aqui na França e quero comparar a minha empresa que eu tenho aqui com a empresa que eu tenho no Brasil. Como é que eu faço isso? Ou eu quero aqui no Brasil comparar a minha empresa com um concorrente, né? Eu vou lá, pego o balanço do concorrente e vou comparar, tá? Ou, no mesmo sentido, entre informações da mesma entidade em períodos diferentes, tá? Vamos lá. Que é uma coisa muito interessante aqui, gente, nessa comparabilidade, é assim, ó, tem algumas grandes empresas, por exemplo, em que elas têm várias vertentes de atuação. O que é isso? Por exemplo, vamos pensar num grupo econômico em que atua, por exemplo, com fazenda, atua com venda de imóveis, venda de veículos, por exemplo, atua no ramo de atacadista e por aí vai, tá? Então, tem alguns grupos aí que eles atuam em todas essas áreas, tá? Aí eu te faço a pergunta, bom, vamos lá, como que eu vou saber qual grupo desse é melhor, tá? Porque é o seguinte, eu não posso, né, lógico, eu vou comparar, né, vou pegar uma empresa dessa, lá, atacadista, e vou comparar com outra atacadista. Vamos pegar o Mateus, que é atacadista, né, e comparar o Mateus, por exemplo, com o Carrefour, com o Atacadão, na verdade, com o Açaí, e por aí vai, né? Mas eu também vou ter que comparar, né, as minhas áreas. Espera aí, vamos pegar o Mateus. O Mateus eu tenho o varejo e tenho o atacado. Qual que é mais vantajoso para mim? Tá? Qual que me dá um retorno maior? Esse retorno maior nós vamos ver como? Vamos analisar os balanços da empresa. Olha, quanto que eu gastei no Mateus, sei lá, o Mateus da loja da Goiás, tá? Quanto que ele me deu de retorno? Vamos lá, vamos pegar o Mateus da Babassulante, que abriu agora, né? Quanto que ele me dá de retorno? Certo? E aí, qual que tem maior possibilidade? Entendeu? Então, porque assim, ó, o Mateus da Ceará, o Mateus da Goiás, né, ou da Ceará também, que é varejista, a disposição dos itens é de uma forma, né? Eu mantenho uma área de estoque lá escondida e vou repondo os produtos ao pouco. Já quando a gente pega o Mix Bacuri, por exemplo, o da rodoviária, da antiga rodoviária, que é atacadista também, o da Valsulândia, você já vê que a própria loja, o layout da loja muda, né? Por exemplo, para montar uma loja igual do Mix, do atacado, é, é um jeito que é totalmente diferente de montar uma loja do varejo, tá? Até a estrutura, a forma, a organização, vocês podem ver que são diferenciadas, né? Eu tenho algumas coisas que são parecidas, sim, mas a forma que são colocadas são diferentes. Por exemplo, você não tem depósito no atacado. O depósito é ali em cima, né? Aquelas prateleiras lá em cima que sobe ali 10 metros quase ali, entendeu? Aquelas ali são as prateleiras, são um depósito. O depósito é tudo ali, tá? Então você tem um jeito diferente de lidar. Você não vai andar no Mateus do Ceará e nem no Mateus da Goiás, né? E não vai encontrar lá dentro uma empilhadeira, tá? Pode ter certeza. Não vai. Você vai ter os produtos apresentados, você não vai comprar produto em caixa, tá? Eu quero uma caixa disso aqui. Pera, então tá. Você vai ter que pegar os itens aí, não estão em caixa, não estão em nada, tá? Então você, por exemplo, muitas vezes você vai comprar aí nessa atacar no varejo, você não tem economia de escala,
né? Que economia de escala? Você compra muito e paga um preço menor na individualidade, você entendeu? Em cada item, tá? Então, a comparabilidade, ela vem nos trazer essas possibilidades. Vamos lá, eu comparo a minha empresa com ela mesma. Vamos lá, eu vou comparar vários períodos, né? Vamos lá, eu quero, né, analisar a minha empresa, vou analisar ela 2018, 2019, 2020, para saber o que eu tomo de atitude em 2021. O que está melhorando, o que está piorando, posso comparar ela. Posso comparar ela com outras empresas semelhantes, posso comparar ela com outras diferentes, para analisar, na verdade, né? O que a gente analisa aí? Quando eu comparo com empresas diferentes, de repente, assim, olha, não está valendo a pena eu ficar nesse ramo. De repente, eu vou mudar, tá? Não é o que acontece, né? Por exemplo, eu estava até vendo outro dia, olha só que interessante, gente, uma coisa muito assim, o cara teve uma sacada muito top, tá? O cara abriu um restaurante lá em acho que foi São Paulo, Rio de Janeiro, não sei, em setembro de 2019, negócio assim. Chega março, 6 meses, puf, pandemia. O cara falou o seguinte, cara, o que eu vou fazer? Restaurante, tudo tem que fechar. No primeiro momento fechou, foi tudo, tudo, tudo. Vamos lá. O que ficou aberto, olha só, a sacada dele, o que ficou aberto, né, e se mantém aberto, né, em todas as situações, se mantém aberto. Ou é farmácia, ou mercearias e mercados. O que o cara fez? Ele fechou o mercado, o restaurante, e ele percebeu que o que ele ia conseguir ter renda se ele montasse uma mercearia. Aí ele investiu lá cento e poucos mil reais, né? Transformou o seu restaurante em uma mercearia, onde ele tinha junto servindo refeições. Então, por ele ser mercearia, ele podia ficar aberto. E aí conseguia juntamente vender refeições. E outra sacada, ele conseguiu de forma que ele conseguia aproveitar itens da mercearia que não tinham mais, porque a gente tem em mercearia, por exemplo, alguns itens que você perde um pouco da qualidade para venda, mas não perde a qualidade de consumo. Então, o que ele fazia? Ele começou a usar esses itens também na cozinha dele, entendeu? Então, o cara tem uma sacada muito boa. E com isso, tipo assim, caiu renda, mas não zerou a renda dele, igual de maioria dos restaurantes, né? Não chegou, passou, acho que final de março, abril, maio, tudo fechado. Não sei como é que os caras pagou as contas, entendeu? E não mais quem pagava aluguel, como é que faz? Tá? Então, a comparabilidade é isso, gente. A gente consegue olhar e enxergar, né, situações que a gente consegue analisar quais são mais vantajosas, né? A gente consegue ter essa percepção, né? Vamos lá. A comparabilidade também é a qualidade da informação que possibilita aos usuários identificar semelhanças e diferenças entre dois conjuntos de fenômenos, ou seja, duas empresas, por exemplo. A comparabilidade não é uma qualidade de item individual de informação, mas antes, a qualidade da relação entre dois ou mais itens de informação. Tá? A informação sobre a situação patrimonial da entidade, o desempenho, os fluxos de caixa, a conformidade com os orçamentos aprovados ou com outra legislação relevante, ou com os demais regulamentos relacionados à captação e utilização dos recursos, o desempenho da prestação de serviços e os seus planos futuros é necessário para fins de prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. Tá? Comparabilidade, eu acredito assim, ó, do meu ponto de vista, é a qualidade, né, que a gente mais vai utilizar, tá? Porque sempre que você for analisar um balanço, né, você pode analisar ele, mas você vai querer comparar ou antes, né, ou com outra, alguma coisa você vai fazer, tá bom? Verificabilidade, né? Aqui consiste o quê? Na capacidade dessa informação ser confirmada, né? Eu vou verificar, vou confirmar, né, realmente se isso está correto, né? Para que ela possa ser confirmada ou refutada, né, são aplicadas técnicas como observação, contagem e análise técnica ou laboratorial, né? É a qualidade da informação que ajuda a assegurar aos usuários que a informação contida nas demonstrações contábeis representa fielmente os fenômenos econômicos ou de outra natureza que se propõe a representar. Esta característica implica que dois observadores esclarecidos e independentes, leia-se auditores, né,
podem chegar ao consenso geral, mas não necessariamente a concordância completa, em que a informação representa os fenômenos econômicos e de outra natureza, cuja pretensão é representar sem erro material, né, ou viés, ou o reconhecimento apropriado, né, a mensuração ou método de representação foi aplicado sem erro material ou viés. Tá? Cabe destacar que cada uma das características qualitativas é integrada e funciona em conjunto com as outras. Entretanto, na prática, talvez não seja possível alcançar todas as características qualitativas. Nesse caso, um equilíbrio ou compensação de algumas delas poderá ser necessário. Tá? Então, vamos lá. Quanto que a empresa faturou? Tá, como que é possível verificar isso? Vamos lá nas emissões de nota fiscal. Pronto, acabou. Entendeu? Ah, quanto que a empresa deve para o fornecedor? Beleza. Eu tenho um balanço que apresenta lá, sei lá, X valor de dívida, né? O que pode fazer? Confirmar isso com os fornecedores, né? Se é isso mesmo, tá? Então, aqui, essa verificabilidade é a partir de se poder conseguir fazer uma auditoria das contas, tá? Das informações. Tempestividade, né? Sob a perspectiva da tempestividade, a informação precisa atender os critérios de relevância e fidedignidade, ou seja, né, tem que ser útil, né, tem que ser necessária e correta, né? No entanto, ela deve igualmente estar disponível no tempo suficiente para influenciar ou interferir no processo de decisão. Vamos lá, o que é isso, tempestividade, gente? É a informação chegar no momento em que você precisa, ou antes de você precisar, tá? Por quê? Se ela chegar depois, não adianta nada. Vamos lá, é aquela história. Nunca, nunca, nunca pesquise preço de algo que você acabou de comprar. Você vai passar raiva. Por quê? Você vai ter uma informação que ela não chegou na hora certa, né? Ah, eu fui lá e comprei uma maquininha que eu queria, né? Paguei lá R$200, beleza. Aí você sai olhando na outra loja, você descobre a mesma maquininha por 150. Poxa, a informação que você, né, obteve agora, ela não foi útil, porque ela chegou, né, atrasada. Ela tinha que ter chegado antes. Então, não busque essa informação. E acontece muito nas empresas, tá? Às vezes, a empresa precisa de uma informação e aquela informação não está disponível. Aí eles tomam decisão sem ela mesmo. Aí depois chega a informação. Poxa, agora já era, né? Tá? Agora é torcer para dar certo. Ok? Então, tempestividade é a informação chegar a tempo de ser utilizada, né? Ou que ela possa ali influenciar, né, no processo de decisão. Tá? Significa ter informação disponível para os usuários antes que ela perca a sua capacidade de ser útil. Tá? Para fins objetivos de elaboração e divulgação da informação contábil. Ter informação disponível mais rapidamente pode aprimorar a sua utilidade como insumo para processos de avaliação de prestação de contas e responsabilização, né? E a sua capacidade de informar e influenciar, tá, ó, informar e influenciar processos decisórios. A ausência da tempestividade, né, pode tornar a informação menos útil. Tá? É aquele negócio, olha, chegou tarde, agora já era, a decisão está tomada, não tem mais o que fazer. Tem situações em que, opa, para tudo, chegou a informação, vamos cancelar aí, vamos desfazer, vamos voltar para trás, entendeu? Ah, mas já começou. Não, é melhor ter esse pequeno prejuízo que ter prejuízo completo. Tá? É onde ela está sendo menos útil, mas mesmo assim não deixou de ser útil. Agora, tem situações em que fala, não adianta mais. Tá? Já era. Ok? Se tiver alguma dúvida, a gente pode interferir, tá? Compreensibilidade, né? O que é compreensibilidade na ideia de vocês? O que vocês acham que é uma coisa compreensiva? Não acha nada? Vamos lá. É eu transformar aquela informação de forma que ela tenha a característica, né, a qualidade de que a pessoa entenda ela, tá? Vamos lá. Professor,
Mas então eu tenho que fazer uma informação na contabilidade que qualquer um vai entender? Não é qualquer um, tá? Não é qualquer um, não estamos dizendo isso. Mas ela tem, as pessoas que têm um pouquinho de conhecimento são capazes de entender, né, o que aquela informação significa. E às vezes, o que que traz, né? Aqui a gente traz até alguns instrumentos aí, né, que são utilizados justamente para transformar aquela informação, né, deixar ela mais compreensível. Por quê? Ó, a informação precisa possibilitar a compreensão do fenômeno que ela está representando, ou seja, aquelas alterações patrimoniais que ocorreram no período, né? Essa compreensão precisa se dar, mesmo quando a situação tiver certo nível de complexidade. Cabe à contabilidade encontrar os meios para torná-la compreensível nas situações. Isso explica a utilização de instrumentos extras de divulgação além das demonstrações financeiras, tá? Então, por exemplo, notas explicativas, elas vão explicar, por exemplo, quais os métodos utilizados de depreciação, né? Quais os métodos de mensuração das provisões, e tudo aquilo que precisar de um pouco mais, que deixar claro o que a empresa utilizou para chegar naquele ponto, tá? Naquele valor, naquele resultado. Então, isso vai ajudar a tornar a informação mais clara, mais entendível, mesmo que a pessoa que vá fazer essa análise já seja uma pessoa que tenha compreensão, tá? Ela já entende contabilidade, mas se você, muitas vezes, ela não, se você não der um pouco mais de informação, ela não consegue entender como você chegou ali, tá? O porquê daquilo ali, tá? Relatório de sustentabilidade, relatório da administração, parecer da auditoria, tá? O relatório de administração é bem interessante, gente. Eu já vi um da Grendene, né? A Melissa, a sandália Melissa da Grendene, né? Acho que se não me engano é isso mesmo. O da Grendene era interessante, né? Que ele dizia o seguinte, que, por exemplo, ele explicava no relatório de administração por que que tinha feito, tinha aumentado, por exemplo, os percentuais, os valores de reserva de lucros, de reserva de capital e tudo mais, né? O que que elas estavam fazendo? Porque eles demonstravam lá, né, sem medo da concorrência, que a ideia deles era abrir novas filiais e crescer, você entendeu? Então eles precisavam, né? Porque assim, às vezes alguém fala, por que que a empresa não distribuiu o lucro, né? Deu lucro, não distribuiu tudo. Então ele estava demonstrando ali, porque a ideia da administração é fazer o desenvolvimento da empresa, crescer, abrir filiais e tudo mais, crescer no portfólio. Então ali ela diz que estava em pesquisa e desenvolvimento, estava gastando para desenvolver novos itens, entendeu? Então tudo isso é importante. Por quê? Quem vai estudar isso a fundo, tá? Duas, uma. Ou é possíveis investidores ou possíveis concorrentes, tá? Então, as pessoas que querem investir, né, elas vão querer entender que rumo que a empresa quer tomar, tá? Então, no relatório de administração, normalmente o que você vai encontrar lá é isso, é o que rumo que a empresa quer tomar, ou o que que a empresa está fazendo para, vamos supor assim, para combater a pandemia, tá? Elas podem dar dica ali dentro, tá? E o parecer de auditoria, que ele vem aí a confirmar, né, ou dizer que os métodos utilizados, assim, assim, assado, né, estão aí em conformidade com as normas vigentes, tal, né? A auditoria é por amostragem, tá? Então, esses relatórios, esses instrumentos, eles vêm aí, né, a, a tornar, né, mais inteligível, né, as informações que estão lá. Agora, não, eu não usei nada demais, né? Vamos lá, eu faço depreciação conforme a tabela que a Receita Federal disponibiliza, beleza. Não, eu faço a depreciação, né? Com base em outro critério. Qual que é o critério? No critério utilizado, que os imobilizados que a gente tem vão ter como se diz, vão ter um valor residual, por exemplo, de 30% do valor de aquisição, então quer dizer, você faz uma depreciação diferenciada. O tempo de vida útil é 50% maior do que a vida útil decretada pela Receita Federal e por aí vai, tá? Vamos lá.
A compreensibilidade é a qualidade da informação que permite que os usuários compreendam seus significados. Professor, e se o empresário não entender de contabilidade, como é que ele vai entender? Então você vai explicar para ele, tá? Você, como um contador, né, vai explicar para ele. Por exemplo, um cliente seu pode trazer um balanço de outra empresa e ele não entender nada, né? E você fala assim, oh, peraí, vamos sentar aqui, vamos analisar aqui os índices, vamos, né, vamos fazer uma nas vertical, horizontal, vamos ver o que a gente consegue tirar de informação aqui dentro, entendeu? Ele não tem essa competência, é você quem tem, então quem pode ajudar é você. Ah, eu tenho interesse em investir numa empresa, eu não entendo de balanço, a empresa divulgou balanço, então você procura alguém que entenda de balanço e peça para ele te explicar a situação da empresa, tá? As demonstrações contábeis devem apresentar a informação de maneira que corresponda às necessidades e à base do conhecimento dos usuários, bem como a natureza da informação apresentada. A compreensão é aprimorada quando a informação é classificada e apresentada de maneira clara e sucinta. Tá? No CPC, os qualificadores fundamentais são obrigatórios, né? Porém, esses de melhoria são desejáveis. A diferença entre os qualificadores denominados fundamentais da informação contábil em relação aos de melhoria está no fato de que os primeiros são necessários a todas as informações como pré-requisito para que ela seja considerada útil para que os seus usuários, para os seus usuários, né? Já as características tratadas pelos qualificadores de melhoria representam aspectos adicionais de qualidade. É como se elas melhorassem o que já está bom. Tá? Então, nós temos aí, né, relembrando, né, os de qualidade, né, de melhoria, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e a compreensibilidade. Né? Enquanto os fundamentais, que nós apresentamos, né, relevância, materialidade e fidedignidade. Ok? Um exemplo da diferença entre as qualidades é o que acontece, né, entre estas qualidades, é o que acontece com a questão da comparabilidade das informações contábeis. A comparabilidade é uma característica de melhoria, mas ela representa um fator fundamental para os usuários analisarem as informações contábeis de uma mesma empresa em períodos diferentes, ou até mesmo de empresas diferentes. Tá? Considere que uma organização sediada no Brasil resolva abrir uma filial em um país europeu. Considere que essa empresa possui capital nacional e capital europeu em seu patrimônio. Ou seja, parte dos investidores está localizada no Brasil e outra parte está na Europa. Como seria possível fazer análise das demonstrações consolidadas dessa empresa pelos investidores brasileiros e europeus? Tá? Aí é onde entra a característica da comparabilidade, representa um elemento fundamental, tá, para solucionar este problema. Tá? Ela é desejável, mas nesse ponto ela é fundamental. Tá? A estrutura das demonstrações e as técnicas de representação destas em moedas fortes são exemplos de ações no sentido de tornar as informações comparáveis. É o que eu disse para vocês. Eu vou comparar uma empresa daqui com uma empresa da Europa. Então, o que a gente pode fazer? Transforma tudo numa moeda única, né? Qual que é a melhor moeda? Mais forte? No euro, tá? Ou, de repente, vamos transformar tudo em dólar. Beleza, vamos comparar tudo como se fosse dólar. Porque se você comparar euro, um euro vale quase R$ 7, ou mais de R$ 7, não sei se entendeu? Então você vai falar, nossa, essa empresa aqui no Brasil, ela fatura muito mais do que na Europa. Não, né? A do Brasil fatura em real, a outra fatura em euro. Então, R$ 1, eu preciso de R$ 7 para dar €1, tá? Então tem que levar isso em consideração, tá? Dúvidas? Toda informação, tudo que eu faço para obter informação é válido, né? Aí é algo que a gente tem que tomar cuidado, tá? Por quê? Qual o custo que eu tenho para obter essa informação? Tá? Às vezes o custo torna a informação inviável, tá? Para o objetivo que ela se destina. Professor, como assim? Né? Vamos lá. Às vezes, o ganho que eu vou ter com a informação não paga o custo que eu tive com ela. Tá? É isso que importa.
Tá? Então, além das questões de qualidade, outro aspecto importante relacionado às informações contábeis tem a ver com o custo e o benefício gerado. Aliás, a questão do custo é tratada pelo CPC, né, à medida que faz parte do próprio objetivo dos pronunciamentos. A melhoria da qualidade e a redução dos custos na geração de informação, tá, das informações, é a partir do trabalho do CPC, né, ou do Comitê de Processamento Técnico, no caso aqui, tá, junto das entidades de interesse da área contábil, que é possível a redução de custos no processo de geração das informações contábeis. Outro aspecto está relacionado com o benefício. O trabalho do CPC visa aumentar a eficiência dos processos de elaboração e publicação de demonstrações, melhorando assim a qualidade informacional. Tá? Vamos lá. A questão do custo versus benefício é um tanto relativa. Se para determinadas organizações alguns controles não se mostram justificáveis, para outras eles podem ser. É o que ocorre no caso do controle do gasto com a água para uma empresa que a utiliza exclusivamente para a manutenção de suas atividades administrativas, ou seja, ela gasta muito pouca água. Agora, no caso de empresas que utilizam a água em processo de resfriamento de metais, por exemplo, durante o processo de usinagem, certamente a percepção sobre o benefício do controle será bem diferente. Então, gente, é assim, ó, vamos pensar. Quer ver, ó, um exemplo muito simples. Relógio de ponto. Tá? Um relógio de ponto hoje custa aí em torno de R$ 1.500, R$ 2.000. Tá? É um custo? É um custo. É um custo que vai gerar controle? É. É um custo que vai gerar um controle mais fidedigno? Sim. Mais confiável? Sim. Mais tempestivo? Sim. Tá? Por que ele é mais confiável? Porque geralmente um relógio de ponta ele é digital. Vai começar aí, né, hoje em dia. Então, como diz, dificilmente você vai ter uma pessoa batendo ponto para outra. Ponto. Segundo, ele registra automaticamente no momento que a pessoa bate o ponto. Então o cara tem que chegar no horário para bater no horário, senão ele vai bater atrasado. Ou ele tem que sair no horário para bater no horário, senão ele vai sair adiantado. Tá? Beleza. É tempestivo, por quê? Porque eu posso puxar, por exemplo, o relatório do ponto a todo momento. Tá? Eu posso chegar lá, por exemplo, eu fazia isso na DVM, né? Que dava lá 8h15, 8h20, e eu puxava o ponto. E ali eu conseguia visualizar quem eram os funcionários que não tinham chegado, ou pelo menos não tinham batido o ponto. Tá? Por quê? Eu fazia isso, não sou 8h10, 8h15, o horário era 8 horas, né? E a maior parte deles. Porque aí eu já ligava para o encarregado. Fulano tá aí? Não, não chegou ainda. Beleza. O funcionário depois não podia argumentar, não, eu esqueci de bater o ponto. Falei, como você esqueceu se eu liguei para o seu chefe, você não estava aqui? Tá? Agora, vamos lá. Esses são os benefícios. Numa empresa que eu tenho 10, 20, 30, 100, 200 funcionários, é muito benefício. O custo vai se diluir, né? O custo é muito irrisório perante o benefício. Agora, você trabalha numa microempresa, né, numa lojinha, você tem 3 funcionários. Você vai gastar R$ 1.500, R$ 2.000 com relógio de ponto para controlar a chegada e a saída de 2, 3 funcionários? Né? Posso fazer isso? Pode. O custo paga o benefício? Não. Tá? Provavelmente não. É um custo muito alto em função do benefício que ele vai trazer. Tá? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, se gasta muito para obter uma informação que muitas vezes é irrelevante. Entendeu? Irrelevante. Professor, mas se a pessoa faltar alguma coisa... Poxa, você tem 3 funcionários. Se um faltar, você vai ficar sabendo, vai. Tanto que, para vocês terem noção, a regra anterior era 10 funcionários, né? Até 10 funcionários não precisava bater o ponto. Não precisava ter, perdão, controle de jornada. Agora é até 20. Tá? Então são situações assim que é para tirar esse custo. Você consegue muito bem saber o dica pelos funcionários, vem, o dica não vence, entendeu? Tá? Vamos lá. Eu vou fazer um convênio em banco para pagar o salário dos funcionários. Beleza, quantos funcionários você tem? 2. Cara, você vai fazer um convênio em banco para pagar o salário de 2 funcionários em banco, né? Mas é mais com um controle maior, eu pago lá, faço o aplicativo.
cara, você vai ficar amarrado com o banco, né? Que ele vai te exigir aí fidedignidade, um monte de coisa. Muitas vezes o banco não vai nem querer, a sua movimentação vai ser muito pequena. Agora, você tem 50, 100, 200 funcionários, aí sim compensa, tá? Então, lá, avaliar se os benefícios, né, de divulgar a informação provavelmente justificam os custos incorridos para fornecê-la e utilizá-la. Ao fazer essa avaliação, é necessário considerar se uma ou mais características qualitativas podem ser sacrificadas até certo ponto para reduzir o custo, tá? Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, tá? É, por exemplo, tem uma história da, numa fábrica, né, de creme dental, que eles tinham linha de produção, eles tinham um problema muito grande, tipo assim, que era, vinha a caixinha e a máquina colocava o tubo de pasta lá dentro da caixinha e fechava a caixinha, tá? E de vez em quando tinha falhas, então, tipo assim, depois que a caixinha fechou é mais complicado, né? Aí você vai lá, bota tudo aquilo dentro de uma caixa e manda para o estoque para entregar, né? Para vender e entregar. Beleza, aí acontecia, né? Eles queriam saber, ter um controle de como evitar que a caixinha fosse vazia, entendeu? Aí um lá propôs, né, desenvolveu lá para colocar um scanner, você entendeu? Que esse scanner ia ficar avaliando lá a caixinha, né, para ver se tinha alguma coisa dentro. Mas aí, olha só, eu tinha o scanner, eu tinha que ter um funcionário que fosse ficar olhando esse scanner o tempo todo. Imagina o cara olhando caixinha por caixinha que passa para ver se tem alguma coisa dentro, tá? Coisa de doido, né? Aí do nada tinham, né, a história conta que tinha um faxineiro, ele falou assim, usa um ventilador. Os caras assim, mas como assim usa um ventilador? Eu falei assim, não, gente, é o seguinte, a esteira tá passando com as caixinhas, não tá? Tá. Você põe um ventilador. A caixinha que não tiver a pasta de dente, o creme dental dentro, ela tá leve, o ventilador vai tirar ela da esteira. A que tem a pasta de dente, o vento não vai mexer com ela. Coisa simples. Foi lá, compraram um ventilador aí, sei lá, R$ 200 aí hoje, né? Instalaram lá, acabou o problema. Tá? Toda a caixinha, quando passava vazia, o vento do ventilador era forte o suficiente para tirar ela da esteira, enquanto que a que estava com o creme dental dentro passava normal. Uma coisa simples. O foco, né, às vezes, as pessoas pensam em resolver um problema, né, de uma maneira assim mirabolante, né, tá? Tem uma história bem interessante também. É tipo assim, quando começou a corrida espacial lá nos anos 50, né? Que aí a Rússia mandou o primeiro satélite artificial, depois mandou a Laika, né, cadelinha, coitada, que foi para morrer no espaço. Depois mandou o primeiro astronauta, o Yuri Gagarin, que deu a volta na Terra, tal, e que disse, olha, a Terra é azul, é redonda, é azul, tal, bonitinho, tal, assim, né? Aí tinha-se um problema, né? Uma historinha bem interessante. Em que, por exemplo, quando você está no espaço, né, na troposfera, estratosfera, lá em cima, né? A gravidade é muito, 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 muito pequena, que é quase praticamente inexistente. Então, você fica flutuando. Beleza. Aí tinha um problema. Como que vai usar as canetas, né? Porque a caneta, para você escrever, o que você escreve, a força da gravidade empurra, né, a tinta para baixo, você continua escrevendo. Mas se você não tinha a força da gravidade, como você escrever lá no espaço? Tá? Aí a NASA botou esse problema na mesa, né, e aí desenvolveram, depois de alguns milhões de dólares gastos, né, uma caneta que você conseguia escrever, tá? Até com gravidade, né, zero lá, sem gravidade. Beleza. Mas aí a Rússia tinha o mesmo problema, né? E a Rússia falou assim, e aí, como que a gente pode, né, qual que era o objetivo, né? O objetivo era fazer anotações. Olha, se eu não posso usar caneta, eu uso lápis. Então, ao invés de usar caneta no espaço, vamos usar lápis, tá? Uma solução muito mais prática, tá? E que gera o mesmo resultado. Tá? Então, gente, quando a gente vai trabalhar com informação, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Qual o custo dessa informação? Tá? E pelo resultado que ela vai dar. Ok? Bora lá. Pode haver um pensamento equivocado de que, quanto maiores forem as organizações,
mais qualidade há na informação, uma vez que elas disporiam de recursos financeiros e tecnológicos suficientes para o levantamento, a organização e a disponibilização dos dados. Na verdade, a qualidade, né, da informação é medida muito mais pelo alcance e efetividade do processo decisório do que pela forma como foi gerado. Tá? No caso de empresas que gastam valores significantes em controles que não lhe trazem resultados significativos, está havendo apenas a perda de recursos financeiros. Só isso? Não. Né? Ou será que outros recursos são impactados na situação? A gente, muitas vezes, gente, não é só perda de recurso financeiro. A gente tem recurso de pessoal, né? A gente está ali com pessoas, com tempo, com, às vezes, algum controle, alguma, né, para gerar informação que está ali atrapalhando o processo, tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Fazendo tudo que nós falamos aqui hoje, fazer uma síntese, ou seja, um resumo disso tudo, né? Características fundamentais de melhoria, né? Como conceito, são as características que a informação contábil deve ter para ser considerada de qualidade e hábil para atender aos interesses dos usuários. Tá? As fundamentais, relevância, que é o nível de intervenção dela na decisão. Tá? Materialidade, natureza e relevância do objeto representado pela informação. Fidedignidade, representação fiel e confiável do objeto. Precisa ser completa, neutra e livre de erro. Tá? Para que o processo de aplicação das características qualitativas fundamentais seja eficiente e efetivo, é necessário seguir os seguintes passos. Eficiente e efetivo. O eficiente é fazer certo, o efetivo é alcançar o resultado esperado. Tá? Nem todo eficiente é efetivo. Ele pode fazer muito bem feito algo. Se não atingir o resultado, não foi efetivo. Tá? Que a gente fala de eficiência e eficácia. Eficiência é o eficiente, eficácia é o efetivo. Tá? Identificar o fenômeno econômico que tenha o potencial de ser útil para os usuários da informação contábil financeira reportada pela entidade. Identificar o tipo de informação sobre o fenômeno que seria mais relevante se estivesse disponível e que poderia ser representado com fidedignidade. E determinar se a informação está disponível e pode ser representada com fidedignidade. Então, são esses passos, né? Tá? Identificar o fenômeno, identificar qual informação e se essa informação, né, determinar se ela está disponível e pode ser representada. Tá? Quais são as características de melhoria? Né? Comparabilidade. Escolhas entre alternativas e comparabilidade das informações similares. Verificabilidade. Auxilia os usuários na segurança da informação, ou seja, informação fidedigna, por meio de verificações diretas ou indiretas. A tempestividade. Informação disponível no tempo devido, no devido tempo, uma informação atual. Tá? Compreensibilidade, informação clara e compreensível. Essa tempestividade, por exemplo, assim, né? Imagina você numa cidade, né? E de repente você não viu a previsão do tempo, né? Você está lá em São Paulo, não leu a previsão do tempo. E na previsão do tempo, por exemplo, né? Dizia que uma frente fria ia chegar na cidade depois do almoço. E aí você sai para o trabalho de boa, né? Com a sua roupinha de sempre. De repente o tempo muda, esfria, cai lá para 17, 16, 15 graus e você bate no queixo. Oxe, não, mas você não viu, né? Lá no jornal estava falando, né? Ou seja, você tem uma informação agora que é praticamente inútil, né? Você já está sofrendo as consequências. Você tinha que ter tido essa informação antes, tá? A aplicação das características qualitativas de melhoria não segue uma ordem pré-estabelecida, tá? Algumas vezes, uma característica qualitativa de melhoria pode ter de ser diminuída para a maximização de outra característica qualitativa. O conhecimento das características qualitativas da informação contábil é essencial, né, para o correto registro e apresentação das demonstrações contábeis. Né? Então,
né? Você vai ter que ter lá fidedignidade, relevância, né? E você vai ter que usar isso aí para poder fazer, registrar corretamente as informações, né? Tá? O Manual de Contabilidade Aplicada, né, ao setor público ressalta que a apresentação da informação está relacionada às necessidades dos usuários, tá? Às características qualitativas e às restrições, né, da informação contábil e as definições dos elementos, critérios de reconhecimento e base de mensuração. Portanto, a informação contábil se expressa por diferentes meios, como demonstrações contábeis, tá? A informação pode vir por demonstração, pela escrituração ou registros permanentes e sistemáticos, né? Nos documentos, livros, planilhas, notas explicativas, pareceres, laudos, diagnóstico ou quaisquer outros utilizados no exercício profissional ou previstos em legislação, tá? Tudo isso gera informação, tá? Logo, a informação contábil, em especial aquela contida onde? Nas demonstrações contábeis, né? Notadamente as previstas em legislação, deve propiciar revelação suficiente sobre a entidade, de modo a facilitar a concretização dos propósitos do usuário, né? Revestindo-se de atributos, dentre os quais características qualitativas da informação contábil. Por conseguinte, né, o assunto é importante devido à forte influência que essas informações exercem sobre os demonstrativos contábeis através do fornecimento de informações úteis para tomar decisões econômicas por parte de seus diversos usuários. Tá? Sendo assim, a necessidade de transmitir aos usuários dados que permitam uma satisfatória compreensão do que pode afetar ou não as decisões econômicas e financeiras. Resumindo, são os demonstrativos contábeis e as notas explicativas, né, os instrumentos que contemplam conteúdos informativos capazes de influenciar as decisões dos usuários das informações, tá? Certo? Então, gente, quando alguém fala a vocês, o que vocês fazem, né? O que a contabilidade faz? Simples, a contabilidade, ela gera, agrega, né, e demonstra todas as informações relevantes, né, para as tomadas de decisões acerca do patrimônio da empresa, tá? Eu achei muito interessante, cadê o termo? Cadê? Ó, informações úteis para a tomada de decisões econômicas, tá? Eu achei interessante esse termo. Por quê? Porque toda vez, a contabilidade, ela trabalha com informação em valores, né? Qualquer coisa da contabilidade, ela não fala, eu tenho aqui 15 itens de estoque, eu tenho o valor de estoque, pronto, né? Esses 15 itens custam 1.000 ou 1 milhão, é outra história, tá? O que importa para nós é o 1.000 ou 1 milhão, a quantidade de itens não interessa. Lógico, eu na contabilidade interna consigo ter essa informação, mas tem que pensar o seguinte, toda decisão tomada, né, com base na contabilidade, ela é uma decisão econômica, é uma decisão de valores. Eu invisto mais, eu invisto menos, eu compro, deixo de comprar, entendeu? Tudo isso. Não, eu quero comprar dessa empresa, então estou falando de decisão econômica. Não, eu tenho aqui com essa empresa um negócio, não vou fazer mais negócio com ela, então é uma decisão econômica. Eu quero comprar a ação dela, estou investindo parte do meu patrimônio, é uma decisão econômica. Olha, eu vou vender minha ação, isso também é uma decisão econômica, tá? Então, quando a gente fala em contabilidade, a contabilidade ela afeta, para pensar, ela afeta a economia mundial como um todo, tá? Então, por isso que ela é tão importante, porque todas as empresas, queiram ou não, elas têm que ter a contabilidade, tem que ter a contabilidade que vai apresentar informações úteis, que vai apresentar informações fidedignas, relevantes, né? Professor, mas aqui lá no escritório a gente só gera imposto. Beleza, o imposto são informações úteis. Ele precisa daquela informação para pagar.
E quando você levanta, né, quanto que tem que pagar de imposto, vocês levantam junto, por exemplo, qual que é o faturamento que a empresa teve, né? Se for uma empresa do Simples, você consegue demonstrar ali para ele, olha, nos últimos 12 meses você faturou X, né? Se você quiser, faz uma média dos 12 meses. Olha, esse mês você faturou acima da média ou abaixo da média, tá? Simplesinho, só de pegar o DAS. Você gerou o DAS lá para ele, o documento de arrecadação do Simples. Lá no relatório você tem essa informação, né? Faturamento de todos os meses, acho que dos 2 anos, né? Desse ano e do ano anterior, você tem tudo lá, tá? Ele te dá a receita bruta total dos últimos 12 meses. Bom, se é dos últimos 12 meses, faturou 1.200.000. Então, se eu dividir por 12, faturou em média 100 mil por mês. Esse mês faturou 110. Beleza, olha, você faturou 10% acima da média, tá? Então, você faturou 110 mil, 10 mil a mais, acima da média. Quer dizer, é uma informação que você pode comparar, por exemplo, o faturamento com o mês anterior, né, para ver se aumentou ou diminuiu, mas você também, para ser algo mais consistente, né, que é o que a gente está vendo aí essas informações do Covid, de morte Covid, de número de infectados, né, de testes positivos, né, que eles dão, né, eles fazem média. Por quê? Porque eu não consigo comparar dia a dia, tá? Porque às vezes eu tenho um dia que vai muito lá em cima e outro dia que vai muito lá embaixo. Então, faz-se uma média, porque a média é um meio termo, tá? Porque aquele dia que eu tenho muito, ele vai impactar a média mais pouco. Aí aquele dia que eu tenho menos, muito menos, ele também impacta a média, mas é menos também, entendeu? Não tem aquela distorção muito elevada, né? Então, por isso que a gente, quando faz uma análise disso, a gente não toma cuidado para não comparar friamente um número apenas ali, de um período com o outro, tá? Porque ele pode ser menor, mas de repente, aí a média. Não, ele está acima da média, então foi bom, não foi ruim, tá? Na média, eu cresci, tá? Eu aumentei a média, tá? Então é isso que a gente tem que analisar, ok? Então tome cuidado. Informação, vocês são geradores de informação. Vocês são registradores de informação quando você faz a escrituração. Você são organizadores de informação, porque no momento dessa escrituração você já organiza ela, né? E são geradores quando vocês geram aí um balancete, geram um DRE, né? Geram qualquer informação, um razão que vocês geram, tá? Vocês já são geradores de informação, ok? Gente, tem alguém acordado aí? Aqui, professor, estava escutando. Estamos aqui, professor. Então tá bom. Vocês estão só de ouvido ou estão de olho também em mim? De olho também. Então tá bom, hein? Quero ver, hein? Não, então tá. Ó, gente, por hoje esse é o nosso conteúdo. Eu já deixei esse material lá no portal. Então, semana que vem, sem falta, nós vamos ter uma atividade, tá? Valendo aí os 500 pontos que faltam, tá? Pra gente fechar. Ok? Tá bom, professor. Boa noite. Boa noite, bom descanso para vocês. O senhor Boa também. noite.